Então, a gente vai ver agora a questão das sequências. Esse conteúdo é abordado aí no livro, página 132. Então, são dois tipos aí de sequências que são abordadas. A sequência recursiva e a sequência não recursiva. De início, a gente vai ver a questão das sequências recursivas. Eu vou definir a sequência recursiva, que é um tipo de sequência que cada termo depende do anterior ou dos anteriores. Então, ela é montada basicamente assim. Aleatoriamente, eu vou colocar uma sequência aqui para vocês verem. Deixa eu só alterar aqui a cor. Vou colocar aqui essa cor. Então, vou montar uma sequência qualquer e vou fazer aí que ela seja uma sequência recursiva. Por exemplo, eu vou dizer que cada termo dessa sequência eu estou adicionando 5 unidades. Cada termo, 5 unidades. Repare. Então, você vai ver que cada termo, a partir do segundo aqui, vai depender do anterior. Repare, se eu estou adicionando 5 unidades, você vai concordar que vai depender desse 1 aqui. 1, quando eu somo 1 mais 5, vai dar 6. Quem é o próximo termo? Repare que a lei foi essa. Somar 5 ao anterior. Eu somei 5, aí quando eu pego 6, somo com 5 aqui, vai para 11. Quando eu somo mais 5, já tenho 11 aqui, vai para 16. Quando eu somo 5 unidades, aqui vai para 21. Quando eu somo 5, 26. E aí, mais 5 vai dar 31. E aqui, infinito. Infinitos termos essa sequência tem. Então, repare que cada termo eu estou adicionando 5 unidades para obter o seguinte. Peguei 1, adicionei 5, 6. Para me obter, por exemplo, 6, como é que eu fiz? Eu dependia aqui do anterior. Ou a definição de sequência recursiva. Cada termo vai depender dos anteriores. Claro que eu tenho que colocar um inicial, não é isso? Coloquei o 1. É verdade? Só que o segundo termo, que seria aqui o 6, ele dependeu do anterior. Foi 1 mais 5. Aí eu obtive aqui o 6. O terceiro termo é o anterior a 11, aqui, né? A 11, que é o terceiro termo, mais 5. É verdade? Que vai dar 11. O próximo termo é 11 adicionado 5 unidades, que dá 16. Então, cheguei aqui, 16. Como é que eu vou obter o próximo? Eu pegar esse, o anterior, adicionar 5 unidades, 21. Aí vem para cá, 21. E o próximo? 21, adicionado a 5 unidades, a 26. E o próximo? 26, adicionado a 5. E aí, por aí vai. Outra sequência recursiva. Poderia colocar. Vamos lá. Eu posso definir, eu vou colocar 4 inicial e vou dizer que cada termo é 4 menos 1. A partir de segundo quer dizer, subtrair 1. Então, repare, eu estou tirando 1. Né? 4 menos 1, 3. Não é verdade? Então, a regra é o seguinte, eu estou tirando 1, subtraindo uma unidade. Eu quero obter o terceiro termo, eu pego o anterior, que é 3, tiro 1, 2. Próximo termo, 2, tira 1, 1. Próximo termo, 1, tira 1, 0.
Próximo termo, 0 menos 1. Menos 1. Próximo termo, menos 1, menos 1. Menos 2. Próximo termo, menos 2, menos 1. Menos 3. E aí, ó, isso aí se estende. Viu? Então, qual que seria a regra aqui nessa segunda sequência recursiva? Cada termo, né, a partir do segundo, é o primeiro, é o anterior menos 1. Então, digamos que eu não conheço ainda esses termos, eu estou montando ela, eu defini a regra, eu estou dependendo do termo anterior. Então, o segundo termo é 4, o anterior, menos 1. Deu 3. O terceiro termo é 3 menos 1. Deu 2. O quarto termo é 2 menos 1. Deu 1. O quinto termo, no caso, é 1 menos 1. Deu 0. O sexto termo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 0, tira 1, né? Menos 1. 0 menos 1 é menos 1. O sétimo termo é menos 1, que já está aqui, que é o anterior, menos 1, dá menos 2. O oitavo termo é menos 2, que é o anterior, que é o sétimo, menos 1. Menos 2, menos 1, dá menos 3. E aí, por aí vai. Então, quando uma sequência, nesse caso, foca em sequência numérica, cada termo depende do anterior ou de uma combinação dos anteriores, você diz que a sequência é uma sequência recursiva. Vou botar outro exemplo. Então, vamos lá. Ó. Eu posso colocar aqui. Ó. E a partir do terceiro termo, eu digo que é uma soma dos anteriores. Por exemplo, quem é o terceiro termo? É uma soma dos dois que estão antes dele. Então, 1 mais 1, 2. Quem é o próximo termo? O quarto. O quarto termo é 2 mais 1, 3. Quem é o próximo? É 3 mais 2, 5. O próximo é 5 mais 3, 8. O próximo, 8 mais 5, 13. O próximo é 13 mais 8, 21. E aí, ó, estende também aí infinitos termos que essa sequência tem. Essa sequência é uma sequência bem conhecida, que é a sequência de Fibonacci. Entendeu? Então, vamos lá. Quanto ao termo geral de uma sequência, vou colocar aqui, ó, ele é abordado na página 133, termo geral. Vou colocar aqui para vocês aqui como é que seria. Então, ó, vou mudar aqui a cor. Então, vamos lá, termo geral. Digamos que eu coloco vou colocar aqui sequência dos números pares. Por exemplo, coloco 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, também. Ó. Aí eu digo, qual que seria o termo geral? Termo geral seria uma fórmula matemática que você consegue descobrir qualquer termo dessa sequência. Qualquer termo dela você consegue descobrir tendo aí o termo geral. Então, seria mais ou menos assim. Vou colocar aqui e vou provar para vocês como é que seria esse processo. Eu observando aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, infinitos termos. Eu vou colocar que essa sequência é 2n
menos 2. É o termo geral da sequência dos números pares. Aí você me pergunta, e esse n? Aqui é o termo. Pode aparecer o 0, o 2, né, sendo t. É o termo. O n, esse n aqui, ó, é a posição. Ó. Esse n é a posição do número na sequência. Repare que o n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ele é uma posição, vou botar aqui para ficar só aqui. Vamos lá, vou deixar no 7. Como ele é uma posição do número na sequência, por exemplo, quando eu faço o N1, repare, ó, o primeiro elemento, ó, aqui, ó, o N, primeiro elemento na sequência. Você pode fazer assim, ó. Acompanha aí, ó. T, olha lá, T é igual a 2, entendam 2N como 2 multiplicado por N. Eu quero o primeiro termo, então vou substituir o N por 1. Repara, ó, o N eu vou substituir por 1. Olha aí, ó. 2 vezes 1 menos 2. Então, ó, olha aí como fica. Quem é o primeiro termo dessa sequência? É só você substituir o N por 1. T é igual, ó, 2 multiplicado por 1 dá 2. Menos 2 dá 0. De fato, ó, o primeiro termo é o 0. É, ó. Então, quando eu faço o N sendo 1, lembrando que N é a posição do número na sequência, eu tenho que o termo é 0. Tem que bater aqui, ó. De fato, é 0. Viu? Para ser o termo geral, tem que dar certo. Continuando. Eu digo assim, quem é? Observa, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, ó, é o 8, quinto termo, sexto termo, sétimo termo. Ó. Vamos ver quem é o sétimo termo dessa sequência. Aqui você está vendo que é 12. Nós vamos provar, mas eu poderia perguntar quem é o milésimo termo dessa sequência. Você não iria fazer, né? Até 1000. Você poderia aplicar o termo geral da sequência. Então, como é que seria? T igual, repara, olha lá, T igual a fórmulazinha, que é o termo geral, ó, 2 vezes, eu estou caçando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né, ó, sétimo termo. Então, o N é 7, ó. 2 vezes 7 menos 2. Na forma. Você tem que encontrar quanto? 12, né? Que é o sétimo termo. Então, repara. É T igual 2 vezes 7, 14. 14 menos 2, dá quanto? De fato, ó, o sétimo termo dessa sequência é 12. Você viu aí pelo termo geral. Então, com o termo geral da sequência, que é uma fórmula matemática, você descobre aí qual é o elemento que está naquela posição, viu? Ou a posição do elemento na sequência, depende do que ele der na questão. Nesse caso aqui, como eu pedi o elemento, qual o elemento que está naquela posição, na sétima posição, você viu aqui, ó, que encontrou o 12. De fato, aqui você vê que é o 12 mesmo. Lembrando que o N é a posição do número na sequência. Viu? Primeiro, né, N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7. Tranquilo? Sequência que tem infinitos termos, não é isso? Então, o que é que define isso? É a reticências aqui, ó.
Tranquilo? Então, a gente vai ver agora as sequências não recursivas. Então, vou voltar aqui um pouco e começar. Então, vou colocar aqui uma sequência não recursiva. É quando não necessariamente eu dependo de termos anteriores. Por exemplo, eu coloco 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Repare, essa sequência é a sequência dos múltiplos de 3. Para saber, por exemplo, o segundo termo, eu não necessito saber quem é o primeiro. Eu sei, antes de mais nada, que isso aqui é a sequência dos múltiplos de 3. Então, não necessariamente eu preciso saber, para me saber do terceiro termo, eu preciso saber do segundo. Apesar de dar certo aqui na mesma ideia, né, eu poderia pensar que eu estou aumentando aqui de 3 em 3, mas antes disso, eu já sei que isso aqui é a sequência dos múltiplos de 3. Então, não necessito de saber termo anterior para me verificar qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto termo e assim por diante dessa sequência. Então, quando ocorre isso, a sequência não é possível. Por exemplo, sequência dos números pares, por exemplo, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui é outra, não recursiva. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Por exemplo, para saber o segundo termo, eu não necessito saber quem é o primeiro. O terceiro termo, eu não necessito saber quem é o segundo. Porque antes disso, eu sei que essa sequência é a sequência dos números pares. Então, é também uma sequência não recursiva. E aí, nessa ideia, conhecimento existente. Quando eu não preciso, para reconhecer um termo da sequência, eu não necessito de termos anteriores. Aí você diz que a sequência é não recursiva. Tudo bem?